Vambora, gente. Aqui, pura verdade, trazendo meus conterrâneos aqui, meu amigo Rafael, doutora Ângela. E não podia, né? Um prazer receber vocês aqui na Pura Verdade. Rafael é professor da FAETEC, empresário, doutora Ângela, advogada, ativista política, entendeu? É um prazer recebê-los aqui. Doutora Ângela, como é que está lá Cardoso Moreira, aquela história de Cardoso Moreira, como é que está? Primeiramente, né, o prazer é todo nosso poder estar aqui nesse programa que já é sucesso aí, né, eu tenho acompanhado pela rede social, está a todo vapor, né, agradeço pelo espaço. A política do interior quente, né, estamos aí nesse pré-período A capital eleitoral, também ferveu aqui, a desculpa, a capital capital também está está fervendo, está fervendo, fervendo. estou acompanhando inclusive os seus recortes aí pela rede, e o interior não está diferente, a gente está vendo aí, né, algumas cartas sendo trocadas na política do interior, né, algumas decisões judiciais, e isso tem esquentado todo o interior do estado. Rafael, como é que está a nossa Faetec, como é que está a nossa empresa? Você é um cara, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Mais inteligente que eu conheço. De modéstia à parte, não é Pô, por ser um Marquinhos, amigo, não, mas, pô, cabeça sua, não é porque ela é grande, não. Você é inteligente pra cacete. que nada, Marquinhos. Marquinhos, bom estar aqui com você. É um tempão que a gente não se vê, né, pessoalmente, né? Realmente o podcast aí tem dado uma bombada, achei legal. Bem, a Faetec tá indo bem, né? A questão empresarial, que acaba conduzindo junto com a questão educacional, né, na nossa região, que é um problema. Hoje, o que que acontece? Existe uma evolução muito grande na necessidade de mão de obra com certo tipo de especialização. E nem sempre a gente consegue evoluir, né, principalmente em áreas públicas, naquilo que a empresa está precisando. Então, você vê esforço, por exemplo, hoje a Petrobras paga para a pessoa estudar, e mesmo assim você não tem mão de obra. Vou fazer uma pergunta a um amigo aqui. E aquela obra que está sendo feita na Baixada de Campos, lá em Baixa Grande, da Faetec? A finalidade daquilo dali é o quê, Então, Rafael? aquilo dali é um centro de inovação. Foi apelidado de Faculdade da Baixada. Particularmente, eu acho péssimo esse apelido, porque um centro de inovação ele é muito mais do que isso, É entendeu? voltado para atender o Porto do Açu, vai preparar Não, mão de obra lá para o porto? Porque, entenda. me desculpa, Rafael, Uhum. Campos é o único lugar que tem uma fábrica de suco que não produz fruta. Campos não produz um abi, tem uma fábrica, não produz uma laranja. Foi feito Marquinho, no governo Campos, Garotinho, na época, o governador, uma fábrica de suco com dinheiro público. E Campos não tem nada, não tem fruta. Nós temos o Porto do Açu ali, vizinho. Não botar ali para produzir, né, profissionalizar nossos jovens, para ter mão de obra ali para o Porto, né? Eu acho que é um erro. Eu, ô eu não sou Marquinho, técnico da área, entendeu? então, Estou falando como cidadão. o pensamento ele tem que ser um pouco mais amplo. Campos tem um laboratório de genética vegetal, que não é para Campos. É feito para o mundo. Então, assim, nós temos estudos até de sheiks que vêm aqui aprender e explorar isso e aplicar lá no lugar dele. Isso é isso mesmo, a ciência é para isso. A ciência ela não é regionalizada. A ciência ela tem que ser para a humanidade, ou seja, você tem que produzir conhecimento e melhoria de vida para o mundo. Um centro de inovação como aquele, ele não é um centro para o Porto, ele é um centro de inovação para o mundo. Então, assim, ele vai trazer a ideia de um centro de inovação. O governador ele criou 8 pontos, né? Eu acredito que isso, se em algum momento funcionar, espero que funcione, você poderia ter um centro de inovação só falando da área de saúde, outro centro de inovação só falando na área industrial, outro centro de inovação falando de metal mecânica, e independente de onde ele está, ele vai atender Porto do Açu, vai atender Petrobras, vai atender Rio de Janeiro, vai atender São Paulo. Então, a ideia é bem ampla, entendeu? E é Entendo, isso que teria que ser. entendo perfeitamente. Eu entendo seu entendimento macro da coisa. Mas não é isso, Rafael. Hoje, Campos, se eu não me engano, parece que são 9.000 demitidos da prefeitura de RPA, né? Eu acho que nós temos que trazer, né,
empregos regionais, né. Ah, poxa vida, vamos preparar, vem tanta gente de fora, nada contra quem vem de fora morar em Campos, Hã? morar na região, vem trabalhar no porto, por quê? Falta de mão de obra especializada. Você, meu amigo particular, quantas vezes já falou: "Poxa, Marquinhos, tem uma licitação aqui da Petrobras, eu posso ganhar, não vou ganhar porque eu não tenho mão de obra". Não, isso é Você verdade, mesmo já Marquinhos. me falou Não, isso. isso é verdade, aí eu concordo com você, mas a questão da profissionalização está muito, arregada, nos investimentos locais. Aí não é uma questão só de centro de inovação, nós estamos falando de centro de inovação. Eu acho assim, o investimento, né, quando você recebe royalty nada mais é do que uma compensação. Quando você recebe royalty, como Campos recebe, Quissamã e outras cidades, elas devem destinar esforços, ações para melhoria da população regional, entendeu? Então, assim, se isso está ocorrendo, talvez seja uma falta de empenho em entender o que realmente precisa ser feito e ser feito. Né. Então, assim, você precisa pegar não é o centro de inovação que vai resolver isso na verdade é uma questão de royalty, é uma questão de melhoria nas leis municipais. Eu, por exemplo, eu tenho uma briga, velada, assim, né, dentro de Campos, que Campos tem um código tributário que dá incentivo fiscal de 25% para a empresa que presta serviço para a Petrobras, eu tenho um processo dentro da prefeitura, desde de novembro já fui eu acho que umas 8 vezes lá e não se resolveu. Ou seja, eu não consegui o direito que E está dentro do código tributário da cidade, eu não estou pedindo nenhum favor. Aí, às vezes, eu encontro um colega ou outro que está na prefeitura e fala assim: "Não, me dá o número do processo que eu vou resolver". Não, ele não tem que resolver, isso tem que ser orgânico. Esta é a questão. é o jeitinho, né, É, sempre quer não. ter um padrinho. Doutora Ângela, opinião sobre essa questão de emprego em Campos, né, a Você há de convir senhora comigo que a gente precisa pensar numa política pública, não só de governo, mas uma política pública de Estado. E a gente observa que isso, de uma forma geral, tem ocorrido muita política imediatista, né. Então eu vou aplicar alguma política, porque aquele momento pede. O Porto do Açu, Marquinho, não foi inaugurado agora, não é, professor Rafael? Não. Ele já tem há bastante tempo. Então, se a gente for fazer qualquer tipo, de crítica enquanto professores, porque nós 2 somos, né, e essa questão, essa da capacitação, dos cursos profissionalizantes, dos treinamentos, das especializações, eu vou ter que ampliar muito mais a nossa discussão, porque a gente está falando também com relação ao curso superior, que não há um estudo, né, preparado das universidades, das instituições, para poderem abarcar as vagas ofertadas hoje para o Porto do Açu, assim como também com relação a Macaé. E aí a gente vê toda essa busca de mão de obra externa e as pessoas acabam vindo para o nosso município, trabalharem, mas na hora de investir, investem fora. você sabia, Rafael, que eu atuei na prefeitura, na Secretaria de Ação Social um período. Você sabia que vários moradores de rua, né, isso é um estudo feito pelas assistentes sociais, esses moradores de rua são provenientes de pessoas que vieram trabalhar no porto, perderam o seu emprego, terminou o contrato da empresa, ele não conseguiu se recolocar, ele com vergonha de voltar para a cidade dele, acaba morando na rua, porque o cara vem para cá atrás de um sonho. O cara sai lá do Maranhão, de qualquer lugar do Brasil, atrás de um sonho, trabalhar num posto, vir aqui ganhar dinheiro, trazer a sua família. Ele vai se frustra. E tem, infelizmente, tem pessoas que não conseguem assimilar, né? Isso aí acaba indo para as ruas, né? Não, Marquinhos, mas justamente foi o que eu te falei, que é exatamente isso. Se você tem, uma pessoa que está em condição de rua, você vai lá dar um banho a ele, você vai dar um prato de comida, você até dá um curso a ele. A questão é, após esse ciclo, como que você vai realocar ele? Essa é o pedaço que falta. Falta isso aí, é Entendeu? isso aí. Assim, você tem ações que cuidam das pessoas, que dão comida, a gente vê ações, tem lá o restaurante de R$1 e outras coisas mais, mas tá, o cara tá ali há 2 anos, por exemplo, a situação do RPA que você citou,
eu conheço pessoas que são RPAs há 12 Eu anos. conheço gente que são há 25, cara. Pô, então isso é E uma questão que não acostuma, existe, viciou. A pessoa, entendeu? um RPA, ele não tem direito a férias, não tem direito a 13º, ele não tem direito Não, e a não tem nada. mesmo porque a lei, É a né, lei, a lei, a lei ampara e isso aí. Exatamente. Ampara isso eu aí. tenho a Então, sensação a que senhora e o Rafael, você acha o quê? Existe falta de uma proximidade da Prefeitura de São João da Barra, Prefeitura de Campos, dialogar mais com o Porto, buscar um meio termo ali, para isso, para a gente tem equacionar que isso? pensar que o porto, ele fica no Açu. Então a gente tem que já partir, né, por essa premissa que o porto, ele fica no Açu. É claro que tem que haver um diálogo entre os municípios, porque querendo ou não, Campos, de certa forma, acaba também tendo, até pelo seu ponto territorial, Exatamente. abarcando boa parcela desses trabalhadores, né. Mas quais são os incentivos para que o porto se instalasse no Açu, que o município teve com relação à tributação, com É. relação às vagas Tipo uma disponibilizadas. retroárea. Então Agora assim isso vai se agravar, me desculpa, vai se agravar porque com a construção da ponte, São Francisco se aproximou do porto, né, Mas a questão de mão de obra, a questão de moradia, ô questão de Marquinhos, segurança, né, fica mais fácil ali. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ficar dias discutindo e não vai chegar a um mas denominador comum. Marquinhos, também tem o Mas a gente tem seguinte, que discutir, porque senão as autoridades só procuram falar isso no período eleitoral. sim. Período exatamente. eleitoral. Aí vem um cara cheio de projeto, bonitinho, vem E lá, junta, faz aquele coquetel, pá, e no final volta tudo como era, né? não, Às vezes até e uma pior. outra coisa que é importante é o seguinte, às vezes, se atribui ao porto uma solução que não é só do porto. O porto não é um salvaguarda Todo é do um negócio. o porto é um negócio, Porque é o seguinte, entendeu? eu sou um cara que o Ike Batista, né, esse cara, como diz o meu amigo Bitulino, né, o Bitulino, né, um cara, ele fala que tinha que ter feito, tem que fazer uma estátua, né, ele tem dificuldade de falar, em cada esquina de Ike Batista. Eu concordo. Se esse cara não traz o porto para cá, houve erro administrativo, houve erro político, ele houve problema de administração, problema dele. Esse cara salvou a nossa região. Se a gente não tem esse Não, Porto do nós Açu, temos um a gente estaria negócio hoje. É, a gente estaria discutindo sobre o quê a aqui, gente se está não falando Não, a tivesse sobre um gente tá porto? geração de não, e emprego, outra né. Esse coisa, cara tem o mérito Quando a gente está dele, falando porra. com O cara relação tem o mérito à dele. geração de emprego, é indiscutível como Porra, que impactou, e a geração de emprego automaticamente vai impactar no comércio, né, vai impactar com a relação tributária. exatamente. se a Então é um população da Barra hoje está efeito em nadando no escala, né. INSS, Mas ela olha está só, nadando. se a gente nós falando de Campos aqui, já que nós estamos falando um pouco de Campos, se fizer uma análise fria, Campos está a uma distância igual de 3 capitais. Então não é o Porto do Açu. Por que nós não nos tornamos um corredor logístico? Falta o quê? A área não falta. Campos é uma planície, Anice, entendeu? facilidade de estar lá. Entendeu? Ué, por que não faz aqui? Hoje em Eu dia acho que você esse aí foi um grande estudo do próprio grupo, né, do Ike Batista, que fez para trazer o Porto para ali, Uhum. exatamente, através da A retroárea. você localização, a consegue fazer localização. um polo logístico ali de distribuição e hoje nós sabemos que a Tem uma questão da grande área da logística Codinha ali, que tinha um imbróglio jurídico, eu não ué sei como é que está ué, aqui. É. é só resolver, é só interesse. Você há de convir que isso é só interesse. Se tem interesse, resolve. E Então segundo me consta, tem recurso, parece que tem um fundo soberano dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, tem recurso para implantação. Eu acho que cabe aos deputados, hoje estão com mandato aí, o que buscam mandato, buscar, principalmente os deputados regionais, né? Bruno Dauari, Tiago Rangel, os deputados da nossa região, do Rodrigo Bacelar, dá para ver essa questão de fomentar a região ali, né? uma outra coisa importante é o seguinte, O Marquinhos, Caio Viana, né? Todos os deputados da região ali, ele tem que abraçar a Carla Machado, né? Não adianta, num período eleitoral, ficar fazendo espuma, que não se discute isso antes. Entendeu? Ali tem uma retoária maravilhosa, tem recurso, né, se eu não me engano, do Fundo Soberano para poder investir ali. Existe a área da Codim imensa ali. O que está faltando? Tem que ouvir então, pessoas, tipo o senhor, professor Rafael, porque, né, eu não vou me alongar muito, eu sou o maior fã do Rafael. Se Campos não conhece, professor Rafael é um cara que, professor, no Jockey Clube em Campos, tem uma empresa ali que presta contrato de milhões para a Petrobras, dentro do Jockey Clube.
entendeu? Um cara que campista, estudou e as licitações dele são públicas, né? Exatamente. Rafael disputa a licitação com empresas do Brasil todo, ganha a licitação, dá emprego em Campos e poucas pessoas sabem disso, professor, Não, poucas isso é pessoas. verdade. Mas assim, eu acho, Marquinhos, também que o governo ele tem que começar a repensar o posicionamento dele no próprio mercado. Porque muitas vezes, primeiro que de um período para cá passou a ser, todo empresário passou a ser vilão, né, no mercado. A empresa passou a ser uma coisa de monstro. E o segundo é o O seguinte, empresário que é culpado de tudo. o empresário que é culpado. E o segundo é o seguinte, quando o governo ele entra em espaço que ele não deveria entrar, ou seja, quando ele entra administrando, muitas vezes ele tira a própria administração privada. E é ali, por exemplo, você está falando aí, vamos criar um polo logístico, vamos criar um polo de saúde. Poderia ser um polo de saúde lá, O entendeu? São da Barra não tem um hospital, gente. São da Barra recebe milhões de, Mas de, quando de se fala royalties, de recebe de coisa, hospital, não tem um Marquinhos, hospital. presta atenção, quando se fala em hospital, ninguém lembra de uma rede de hospital grande para levar para a cidade. Quer que a prefeitura, que o governo do estado, que o governo federal vá lá e coloque um hospital público. Mas as empresas só vêm se você chamar, oferecer um negócio a ela para se manter. Empresa vem as Eu grandes sei, empresas vêm Marquinhos, através de pesquisa de mercado, né? Presta atenção. Eu concordo isso com você. Eu acho que a camada da sociedade que não tem como pagar, ela tem que ser atendida. Mas isso é oriundo da camada que tem como pagar. Agora, se você não deixa quem paga pagar, você não dá espaço para nada. Esses dias, eu sei que a senhora é um ativa em relação a isso, né? Tem uma organização, não sei, filantrópica, nós estamos até conversando sobre isso. Ela atende particular e atende filantropia também. Qual é o nome dela mesmo, quando chegou? Hospital Pequeno Príncipe. Ela atende de forma maravilhosa o particular, cobra de quem tem condição de pagar e atende de graça quem não tem condição. Os caras têm um Tudo negócio, no mesmo atendimento. tudo no mesmo atendimento. Os Não caras têm tem um um negócio. atendimento de SUS separado de privado. Não, não, não. Ele Entendeu? cobra, se você vai lá tem condição, você tem que pagar X, o que é no mercado Uhum, cobra. sim. Se você não tem condição, você é atendido de graça. Essa mentalidade, eu acho que quando o serviço é de qualidade, vai quem tem dinheiro e vai quem não tem dinheiro. Eu acho que isso aí é isso que as prefeituras têm que pensar. Se não tem condição de tocar, dá espaço, né, para algum empresário tocar, porque o empresário ele vive de recursos e se ele tem algum atenuante, né, em relação aos tributos, ele atende o social sem nenhum problema. A gente sabe que o SUS ele é insuficiente, né? A E a dem senhora foi secretária de saúde de um município, né, Foi. foi secretária de saúde e tem entendimento técnico para dizer isso aqui. O SUS ele é lindo, né, é um modelo a ser seguido, mas infelizmente hoje ele é insuficiente para atender as necessidades reais da população. Mas antes de questionar se o SUS funciona ou não em determinada cidade, a gente de fato tem que estudar qual é o modelo onde a cidade ela está implementada. O SUS é para todos, para quem não pode pagar e E para para quem quem pode, pode. exatamente. Mas, porém, todavia, né, o princípio aqui, gente, é da isonomia, e o SUS, inclusive, tem princípios próprios, ou seja, é o trato igual à medida da sua igualdade, os desiguais à medida da sua desigualdade. Eu não acho justo eu ir para a mesma fila, né, de uma pessoa assalariada, para uma pessoa que sobrevive de Bolsa Família. Eu vou estar tirando a oportunidade daquela pessoa se tratar se eu posso pagar uma consulta particular. Mas esse é o meu pensamento. E a É, gente vê que na não, prática, na prática, infelizmente, você nem vê todos que pensam e agem da mesma infelizmente, gente, eu forma. vou falar uma coisa, é o jeitinho. O brasileiro aí pode ter recurso, mas se ele arruma um jeitinho de não pagar, ele vai fazer a conta do Porque jeitinho. economiza, né? Não, Sobra. mas essa questão você quer ensinar educação ao seu filho, mas você incentiva ele a furar fila, Uhum, entendeu? perfeito. Aí você está em uma fila, uma vez, um fato que aconteceu comigo, um senhor, pai de um amigo meu, ele estava na fila de idoso e eu estava com pressa no banco na época. Eu peguei, dei as minhas guias para ele pagar e falei: "Paga, depois eu ponho com o senhor". Ele foi e pegou: "Marquinhos, fica no meu lugar aqui na fila, que eu tenho que fazer um negócio ali, e você ocupa meu lugar aqui". Eu falei: "Não, não pode ocupar, que eu tenho um negócio pra fazer, eu estou aposentado, eu tenho tempo". Eu fui e fiquei no lugar dele na fila. Na hora que eu estava saindo, eu vi que ele foi lá para trás da fila. Aquilo me deu um tapa, eu recebi um tapa. Ele falou: "Marquinhos,
eu estou aqui porque eu posso estar, estou aposentado, mas você estava furando fila de um monte de gente que estava atrás de mim. Ele me falou depois disso. Isso aquilo dali foi uma lição que eu aprendi. Quando você arruma um jeitinho de um idoso pagar para você na frente, você tá se perdendo, Mas é uma entendeu? questão de Exatamente. conscientização, né, e falta ainda muito isso no nosso dia a dia, a gente conseguir entender o nosso papel diante de uma saúde pública, diante das políticas públicas, municipais, estaduais e, claro, do governo federal. A gente tem que ter esse senso coletivo. Se eu preciso, eu vou fazer uso e exigir dos meus direitos, agora se eu não preciso, por que que eu vou usar? É. Inclusive, gente, eu sei que o tempo que vocês curtem, vocês vão para uma reunião lá. O professor Rafael vai apresentar um podcast aqui sobre o mundo empresarial, as oportunidades que tem os empresários, vai receber vários convidados aqui. A doutora também vai estar junto com a gente aqui Com trabalhando. certeza, E, Marquinhos. e essa ideia do senhor de apresentar esse programa com os empresários, com os políticos, muito boa. Ligado para o senhor. O senhor é muito bem-vindo a 021. Então tá bom. Muito obrigado, Marquinhos. Um abraço. Bom. Doutora Ângela, Obrigada mais uma vez pelo espaço, Marquinhos. Foi um prazer estar aqui na cidade maravilhosa, dividindo aqui em O espaço. altíssima e companhia outra esse coisa, o papo bate-papo. de alto nível aqui, é um prazer Altíssimo receber a senhora nível. aqui. Seja sempre bem-vindo. Só sabe que eu tenho um carinho muito Obrigada, grande pela senhora. obrigada.